Seja muito bem-vindo para mais uma aula de inglês do nosso curso. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre o assunto mais estudado de todos os tempos, mais visto, mais ou menos entendido, que é o famoso verbo to be. Então você já sabe o que eu vou te falar, né? Pega o seu caderno, seu lápis, sua caneta, sua garrafa d'água, põe o celular aí no modo de sem distrações, porque essa aula é muito importante. Eu preciso da sua atenção. Vamos lá? Primeira coisa que você precisa entender é que o verbo to be, ele representa dois verbos do português: ser e estar. Não é só ser nem só estar, é os dois juntos num só verbo em inglês. E aí você pode se perguntar, professora, como é que eu sei quando é ser? Como é que eu sei quando é estar? Eu vou te passar uma dica lá na frente para te ajudar, mas eu já te explico que não é necessário você preocupar em relação a isso, porque conforme você for pegando prática no inglês, você for entendendo como funciona a língua, os padrões da língua, você for conversando, você vai perceber que tanto faz se é ser, tanto faz se é estar para quem fala inglês. Não tem diferença, tá? Uma coisa ela ser temporária ou ela ser permanente. Não tem diferença quando se trata do verbo to be. Então você não precisa se preocupar em relação a isso. Você só precisa entender o que estão querendo te dizer e responder ao que for dito a você, tá? Então vamos começar com a leitura do nosso verbo to be. Ele é um verbo irregular, por isso ele vai ter uma forma diferente para cada sujeito, tá? Eu vou ler e você vai repetir daí. I am. I am. You are. You are. He is. He is. She is. She is. It is. It is. We are. We are. You are. You are. They are. They are. Então, esse é o verbo to be. E aí, comigo aqui, você vai ver como funciona na prática, como falar a forma negativa, como falar a forma interrogativa e, de bônus, a forma contraída, que vai ser muito importante para nós ao decorrer deste curso. Então, fica aí comigo que eu vou te mostrar alguns exemplos de como funciona o verbo to be. Existem duas palavras que podem te ajudar a diferenciar ser de estar, mas é só mesmo no começo, se você tiver muita dificuldade. Senão você se apegar a essas palavras. A primeira é a palavra right now, que significa neste exato momento. E a segunda palavra é always, que significa sempre. Always. Então, a primeira é para designar algo que é temporário e always, que é a segunda, é para designar algo que é permanente, tá? Mas não se preocupe com isso agora, né? Como está escrito aqui, você vai aprender a distinguir as coisas naturalmente com o tempo. Então vamos para os exemplos. Eu vou ler e você repete. I am young. You are pretty. She is tall. He is singing. We are sick. You are cool. They are late. Então, esses são alguns exemplos do verbo to be no afirmativo. E agora vamos aprender o negativo. Para negar com o verbo to be, você só precisa colocar o not depois do verbo. Então, I am vira I am not, you are not, he is not, e assim por diante, tá? Vamos ler aqui os exemplos. I am not happy here. You are not being cool. He's not a teacher. She's not going to London. It's not sunny today. We are not wrong. You are not my students. They are not siblings. Ótimo. Perfeito. Você está falando maravilhosamente. Se você tiver dúvidas, anota, tá? E me envie, por favor, através do nosso grupo do WhatsApp para eu poder te auxiliar, tá? Observações. Nem sempre você vai ver a forma longa de se falar em inglês, tá?
Você pode contrair o is com o not para ficar isn't, isn't, she isn't my sister. E o are com o not para ficar aren't, aren't. You aren't my brother. Não tem diferença, tá? É a mesma coisa e é muito preferível que você use desta forma, tudo bem? Então vamos aprender agora a forma interrogativa. Para fazer perguntas com o verbo to be, você vai inverter o pronome e o verbo. Ou seja, ao invés de ficar I am, vai ficar am I, am I. Então, o am vem primeiro e o I depois. Isso vai acontecer para todas as pessoas. O you are vai virar are you. O he is vai virar is he. Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Tá? Então, vamos lá. Só inverter já é pergunta, tá? Tem que inverter? Tem que inverter, tá? Se você não inverter, eles podem não entender como pergunta necessariamente, tá? Então, você tem que inverter para mostrar que é uma pergunta. Eu vou ler e você repete. Am I happy here? Are you being cool? Is he not a teacher? Is she going to London? Is it cold today? Are we right? As pessoas elas geralmente têm dificuldade de pronunciar. Are we right? Are you my students? Are they not siblings? E ó, gente, lá na frente, quando você estiver bem avançado, você vai às vezes conseguir fazer uma pergunta sem ter que necessariamente inverter. Mas isso é só em situações muito informais e muito coloquiais. O certo é fazer a inversão, tá? Então, pode sim se apegar a isso e sempre lembrar de inverter na hora que você for fazer uma pergunta com o verbo to be, tá? Então, agora que você entendeu a forma afirmativa, negativa e pergunta, você vai aprender a forma contraída, que é a forma que a gente vai usar na nossa apostila daqui em diante. Que é nada mais, nada menos do que falar mais rápido aquilo que a gente demoraria um pouquinho para falar. Então, vamos lá. Em vez de eu falar I am, eu vou falar You are, vou falar your. He is. His. She is. She's. It is. It's. We are. We're. You are. Your. They are. There. Ok? Tudo bem? Vamos para os exemplos para facilitar. I am a girl vai ficar I'm a girl. I'm a girl. You're a boy. He's a man. She's a woman. It's a dog. We're people. You're humans. They're animals. Então, essa é a forma contraída. E mais uma observação. Você vai usar a forma contraída para tudo, exceto quando você for responder uma pergunta com o verbo to be de forma curta. Por exemplo, eu pergunto se você é o professor. Are you a teacher? Você pode falar Yes, I'm a teacher ou Yes, I am. Is she a doctor? Yes, she is. Eu não falo yes, ou yes, x, porque a intenção do e do x, que são as contrações, é de encurtar uma frase que seria longa. Se a minha frase é naturalmente curta, então não tem para que eu ficar encurtando mais ainda, certo? Então, nesses momentos, você vai usar a forma longa. Agora que eu te passei uma noção de como funciona o verbo to be, você vai entender se você realmente compreendeu através dos exercícios práticos, tá? A gente vai começar pelo exercício número 1, tudo bem? Você pode fazer escolhendo o verbo correto das frases. E você faz esse primeiro, rapidinho, e retoma para a gente corrigir, tá? Só o primeiro. Agora que você fez, eu assumo que você tenha feito, vamos ver a correção do primeiro exercício, tá? Então, ficou assim. I am a student. I am a student. Eu sou um estudante. Jacob and Susan are friends.
Jacob and Susan are friends. Então, Jacob e a Susan são amigos. You and I are married. You and I are married. Você e eu somos casados. It is a cat. It is a cat. É um gato, tá? Se você tem dúvidas em relação a esse exercício, você anota e me envie, por favor, tudo bem? E agora vamos fazer o exercício número 2. Vai funcionar da seguinte forma. Você vai colocar o verbo aqui, nesse espacinho. Am, is ou are, você vai escolher o que você considera correto. Quando você terminar de preencher, você vai transformar a frase inteira para a forma negativa, tá? E depois você vai pegar essa frase ainda, que você completou, e transformar para interrogativa. Você vai fazer isso para A, para B, para C, para D e para I. Quando você terminar, você vai retomar esta aula, vai dar play novamente para ver as correções. Então, faça tudinho do seu jeito, tenta, anote as dúvidas e assista a correção em seguida. Então, vamos corrigir. The cats are wild. The cats are wild. Os gatos são selvagens. Negativa. The cats aren't wild. Os gatos não são selvagens. E pergunta: Are the cats wild? Os gatos são selvagens? Então, a primeira eu contraí, coloquei na negativa, e a segunda eu coloquei o are no começo. Essa é a letra A. B. Andy and Simon are talkative. Então, a Andy e o Simon são tagarelas. Negativa. Andy and Simon aren't talkative. Interrogativa. Are Andy and Simon talkative? Então, na segunda eu coloquei o aren't e na terceira eu coloquei o are lá na frente. Letra C. I am French. Eu sou francês. Negativa. I'm not French. Interrogativa. Am I French?